Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Estúdio Éder Luiz Notícias, que está começando aqui nos nossos canais, no Facebook e no YouTube, levando sempre muita informação de qualidade, de relevância para você que nos acompanha. Esse é o nosso segundo programa, nós estamos aqui no nosso novo estúdio e a intenção é sempre movimentar esse estúdio com convidados, com conversas, com assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa comunidade, trazendo sempre aqui a intenção, entidades, pessoas, personagens que contribuam para o desenvolvimento de Joaçaba, para o desenvolvimento da região meio-oeste de Santa Catarina. E este programa tem a parceria da Honda Hyundai aqui de Joaçaba, nossa parceira neste espaço, e também o apoio da JLD, Decora e Redes de Proteção, empresas aqui do nosso município. Vá lá no Instagram, no Facebook, conheça nas redes sociais a Honda Hyundai, a JLD, são empresas que estão aí também conosco nesta parceria. E você também, é claro, pode deixar o seu comentário, interagir com a gente aqui. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Associação Comercial e Industrial do Oeste de Santa Catarina, Ângelo Radavelli. Olá, Ângelo, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Éder. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade. É uma imensa alegria poder estar aqui para falar um pouquinho da nossa CIOC, que há 81 anos está contribuindo com o desenvolvimento aqui da nossa região. Parabéns pela inovação e estou à disposição aí para as suas indagações. Claro, vamos lá então. E, Ângelo, você está encerrando o seu ciclo como presidente da CIOC, né? 2 anos que passaram muito rápidos, 2 anos de muitos desafios, principalmente, eu tenho dito para o pessoal, acelerados pela pandemia. A pandemia nos acelerou, né? De alguma maneira. Como é que foram esses 2 anos à frente da entidade? Então, Éder, nós começamos o nosso trabalho diretamente, né, na parte documental mesmo, dia 1º de fevereiro de 2020. E no dia 16 ou 17 de março do mesmo ano, nós tivemos o primeiro fechamento, sem muita informação, sem nenhum conhecimento daquilo que aconteceria. E daquele momento em diante a gente se viu, como a gente fala no interior, né, da sala para a cozinha, tentando entender aquilo que estava acontecendo. Então, nós temos uma característica muito presencial, muito vivencial, ou seja, o empresário vai até a entidade vai até o empresário, e daquele momento em diante nós tivemos que mudar todo o nosso processo. Então, o primeiro desafio que a gente viveu foi digitalizar a CIOC. Né? Então, a gente teve que contratar uma plataforma para fazer reunião online, para fazer todos esses trabalhos. A diretoria, que ainda estava se alinhando no planejamento que executaria a partir de abril, não conseguiu mais se encontrar presencialmente em função dos protocolos. E assim nós ficamos por alguns meses. Né? E entre os desafios que eu destaco daquele período e que mais me chamou a atenção, Éder, foi a desinformação que nós tínhamos, né? Porque hoje um decreto era publicado, amanhã já era outro, e assim as coisas iam acontecendo, e nós não tínhamos nem tempo e nem conhecimento para fazer toda essa análise, né? Então esse foi um dos grandes desafios. E nos coube sempre a tentativa de fazer com que a economia se mantivesse, né? Esse sempre foi uma das nossas fortes bandeiras. Ao mesmo tempo a preservação à saúde, mas sempre levando em conta que a economia era importante. E nesse sentido a gente fez vários movimentos, tanto com a prefeitura, quanto com a FACISC, que é a federação que nos representa em Santa Catarina, articulando via federal para tentar alguma solução. Algumas foram, né, conquistadas, outras nem tanto, mas sempre com o intuito de fazer com que a nossa economia se mantivesse. Né? É óbvio que alguns setores sofreram mais, né? E aqui eu destaco o setor de turismo e eventos, que na nossa concepção foi aquele que mais teve impacto, principalmente pelo tempo com que as coisas demoraram para serem retomadas. Né? Sim. E também a gastronomia, a CIOC tem um núcleo de gastronomia que também se viu com bastante... se viu desafiada, porque ela teve que ir para o aplicativo, ela teve que ir para o delivery, e as embalagens aumentaram seu valor. Então foram vários fatores que a gente conseguiu superar. É claro que a gente não foi assertivo em todas as decisões, porque
Também nós não sabíamos os caminhos, né, a serem percorridos, mas sempre na tentativa de fazer com que a nossa região tivesse essa perseverança, essa força econômica que é característica própria, né? E aqui eu me permito destacar também que o agronegócio é a grande força da nossa região, né? E economicamente ele foi muito importante para a sobrevivência dos negócios, né? Nós criamos em 2020 a diretoria de agronegócio, que é liderada pelo Michael Stella, e que por meio dessa diretoria a gente percebeu a força que o agronegócio tem para movimentar a economia. Então eu creio que a gente conseguiu superar a pandemia com menos impacto, graças a essa força que o agronegócio possui, né? Porque é ele que movimenta a concessionária, é ele que movimenta a loja de roupa, é ele que movimenta o supermercado, não só, mas ele tem uma parcela bem significativa, e quando ninguém podia trabalhar, o homem do campo estava lá trabalhando e fazendo com que a economia prosperasse cada vez mais. É importante, né? E essa iniciativa, então, foi nessa gestão, ou seja, criar esse núcleo do agronegócio. Porque a CIOC, né, muita gente fala, pô, Joaçaba tem mais uma característica industrial, comercial, enfim, e acaba esquecendo um pouquinho do agronegócio, mas nós temos grandes produtores, como o próprio Stella, que você citou, né? E não existia esse núcleo, é isso mesmo? Nós tínhamos uma diretoria que era conjugada, diretoria de indústria e agronegócio. Nós optamos por separá-la. Então, nós tínhamos a diretoria de indústria e agronegócio. Porque nós entendemos, Éder, e quem está assistindo aqui pode também enviar a sua sugestão, a sua percepção, que a nossa região ela se transforma a cada tempo, né? Então, nós já vivemos a época que Joaçaba era a capital do trigo. Sim, sim. Né? Eu ainda não era nascido, mas a gente ouve pela história dos ex-presidentes, da comunidade, que Joaçaba teve grande força. Tanto é que nós tínhamos vários moinhos, né? Joaçaba foi polo do setor metal mecânico. Até bem pouco tempo. Exato. E hoje nós estamos caminhando para um polo de serviços, um centro de inovação com empresas disruptivas, né? E o agronegócio está caminhando nessa via, né? A gente percebe em toda a região, não só em Joaçaba, que os agricultores deixaram de ser aquelas pessoas que trabalhavam com a enxada, né? Hoje, a grande maioria ela já possui uma estrutura de uma grande empresa, né? O faturamento é de uma grande empresa. E estão se estruturando com inovações, com tecnologia que antes nós não tínhamos. Então, eu dou um exemplo aqui de propriedades rurais que hoje fazem um manejo de suínos, por exemplo, com toda a parte de alimentação do suíno mecanizada. Certo. Né? Então, a parte de produção de frango e outros setores da economia que também evoluíram. Então, a nossa decisão em fazer essa alteração foi justamente para fortalecer e também para criarmos o núcleo do agronegócio, que hoje tem empresas de toda a região. Então, a CIOC tem essa característica da região e nós conseguimos, pelo núcleo, aumentar um pouquinho também a nossa área de atuação. Sempre ao longo da história da CIOC, né, ela foi muito forte ao defender prioridades, bandeiras, vamos dizer assim, da nossa região, né? Sempre com esse destaque, com essa, digamos, até uma filosofia, né, de as diretorias, enfim, muitas coisas foram conquistadas através dessas bandeiras que foram defendidas, né? Nesse período que você esteve à frente, qual foi, digamos assim, a bandeira, o objetivo que a CIOC trouxe, ou em função de toda essa característica diferente que nós tivemos, ela foi variada, foi para outros caminhos, porque teve-se que, no meio do caminho, transformar, né, esse olhar sobre prioridades? Se me permite, Éder, eu vou citar 3 aqui, que eu acredito que impactam diretamente a vida da nossa comunidade. A primeira delas é os 3 acessos de Joaçaba, Valdoeste e Luzerna, que estavam em situação crítica e que foram revitalizados, né? Os 3 acessos hoje permitem uma facilidade de escoamento, e isso foi graças a todo o movimento que aconteceu, né? E que a CIOC fez parte. É óbvio que é um recurso público, né? Teve uma articulação política, mas era uma bandeira que há tempos a CIOC já defendia. A revitalização do aeroporto Santa Terezinha, ou seja, a ampliação na largura da pista, a obra que está acontecendo e deverá ser entregue até a metade do ano que vem, ou
em período próximo, também foi uma conquista que há tempos a CIOC já tem feito essa busca, né, por entender que é uma necessidade, para facilitar com que a nossa região se desenvolva cada vez mais. E hoje a logística é um fator muito importante, né? Sim. A gente tem exemplos aqui de um evento que a CIOC realiza, que é a Feira Gera. É muito desafiador você trazer para cá um palestrante de renome nacional para ter que buscar em Chapecó ou Florianópolis. Ele costuma não aceitar ter que fazer essa viagem de carro. Então, se nós tivermos a condição de ter voos comerciais aqui, isso pode ser um fator de contribuição. E eu creio que, fechando as 3 sugestões que eu trago aqui, ou as 3 conquistas, o Centro de Inovação também é uma conquista bastante importante. A CIOC faz parte desse movimento desde 2009, quando a ideia começou a ser pensada, porque naquele momento, como a cidade estava passando por um processo de transformação, começou-se a perceber que existia a possibilidade do desenvolvimento da região, e quando se fala Joaçaba, a gente se refere ao município, mas também à força regional Sim. que o município tem, né? Que nós tínhamos um potencial de promover o desenvolvimento através da inovação e da tecnologia. E aí criou-se a ideia do Inovale. No princípio não se tinha essa estratégia de se ter um centro de inovação em Joaçaba, porém, através do projeto e com uma articulação política, esse projeto ele foi conquistado. A obra ficou por alguns anos paralisada, né? E agora, nos últimos anos, nós conseguimos ter esse avanço, né? A gente agradece aqui a administração pública também por acreditar nesse projeto e ir atrás, né, do recurso necessário. E hoje ele está funcionando. Nós temos 26 empresas incubadas lá. Então, são ideias de pessoas aqui da região que estão lá e que, quiçá, sejam novos negócios ou que talvez não sejam, mas que fazem com que o ecossistema aconteça. Nós temos 6 ou 7 empresas âncora e hoje, se nós juntarmos o faturamento das empresas incubadas e das empresas que estão residentes no Inovale, já supera a marca de 20, 22 milhões de reais por ano. Olha só. Então, esse é um investimento bastante significativo e tem empresas que ainda não têm nem CNPJ. Então, são ideias. Então, a partir do momento que ela se tornar um CNPJ, que ela começar a faturar, esse número vai aumentando. Então, eu creio que foram 3 pontos bem decisivos para que a nossa região voltasse a ter um destaque no cenário, né? E o Centro de Inovação hoje tem recebido visitantes aí de toda a região. Eu ia citar isso, né? Já se tornou uma referência, já há municípios, nós temos, por exemplo, Campos Novos entrando também nessa questão da inovação, e esse nosso centro ele está se tornando uma grande referência, né? Perfeito. E como o Ângelo falou, são oportunidades que estão sendo criadas ali dentro, que talvez as pessoas não tenham noção, né? Quando a gente fala, mas não é uma coisa tão tangível, assim, digamos, como uma empresa que tem lá tantos colaboradores, que gera tanto, mas a partir dali pode sair uma ideia, como a gente vê espalhada pelo mundo inteiro, né, de algo que agregue muito para a nossa comunidade, né, Ângelo? Perfeito. Num curto prazo, né, muitas vezes, né? E é importante esse teu comentário, Éder, porque ele me permite também falar para as pessoas que estão nos acompanhando, e muito obrigado pela audiência, que nós também temos que tirar um pouquinho a máscara de que inovação e tecnologia é somente coisas muito tecnológicas, né? Drones, aviões, robôs. Inovação e tecnologia é aquilo que transforma a vida das pessoas. Né? Que aí sim, a estrutura dela está embasada em inovação e tecnologia, mas que não precisa necessariamente ser algo totalmente diferente. Né? Então, nós temos aí várias startups que estão no Centro Inovale que estão justamente tentando resolver a dor de uma parcela da população. Então, aí nós temos empresas, citando uma aqui, que ela faz toda a parte de análise médica e ela guarda todos os seus documentos lá. Então, inclusive, a possibilidade de fazer a telemedicina, ou seja, eu fiz um exame, esse exame está arquivado lá. O dia que eu for me consultar, vai estar tudo lá, não vou ter que levar um monte de papel, aquela coisa toda. Então, são soluções que resolvem a vida das pessoas. Simplificam, né? Tanto para o profissional quanto para a pessoa. Né? Torna mais prática, né? E importante dizer também, Éder, que as pessoas às vezes acham que tem que ter muito dinheiro para inovar. É óbvio que a inovação ela tem o seu custo. Mas hoje nós temos aí diversos programas, diversas bolsas
que você inscreve a sua ideia e se você for aprovado, você recebe recurso a fundo perdido. Inclusive agora nós temos o programa Centelha, que permite que você coloque a sua ideia lá, ela vai passar por um crivo de análise, e se ela for aprovada, você recebe até R$60 mil a fundo perdido para investir na sua ideia, além de R$32 mil para você contratar uma pessoa. Então são quase R$100 mil que você vai investir no negócio sem a necessidade de você devolver, é claro que desde que você comprove que você utilizou na ideia. Sim, né? sem dúvida. Mas então, e são 60 prêmios. Então, algo em torno aí de quase R$6 milhões. Então, nós temos hoje várias possibilidades, né? Quem tem curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais, visite o Centro de Inovação para que também possa se envolver e, quem sabe, colocar a sua ideia que está na sua cabeça no papel e daqui a pouco ser uma empresa. Ângelo, é importante a gente falar desses assuntos que você citou aí. Um deles é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui, que é o nosso aeroporto, né? A gente passa lá em frente ao aeroporto e vê aquela obra, aquela magnitude, uma grandiosidade, né, que está se transformando. E até pouco tempo as pessoas não entendiam, mas por que investir tanto no aeroporto, né? A conta é muito básica, é muito simples, eu costumo fazer e costumo citar o exemplo de Chapecó. Né? Chapecó teve o seu desenvolvimento e é hoje a potência que é, muito em função do aeroporto. Claro que existem outros fatores importantíssimos, né? Até mesmo a união da comunidade lá, das entidades, né? que nós temos que pegar como exemplo, mas o aeroporto começou a trazer isso que você fala, o cidadão que vai trazer uma empresa, ele quer ter a facilidade de ir até a cidade, quem sabe no mesmo dia retornar para a sua cidade, ou seja, gera uma facilidade muito grande, oportunidades enormes também, né? E nós estamos aí com o aeroporto indo adiante, que era uma coisa que muita gente também não acreditava. Poxa vida, não vai sair do papel. E não só está saindo do papel, como está lá se transformando para todo mundo que quiser ver. Então, qual é a parcela de contribuição da CIOC? É importante a gente falar isso, né? A gente sabe que tem várias mãos trabalhando, mas como que a CIOC trabalhou até o momento para fomentar o desenvolvimento do nosso aeroporto? Bom, Éder, o assunto aeroporto, eu creio que ele é um divisor de águas para a nossa região, né? E eu falo isso por ter ouvido, né, os ex-presidentes, os diretores da entidade, os empresários falando da facilidade com que as coisas aconteciam na região quando o aeroporto possuía voos comerciais, nem que fosse uma vez por semana, né? Uhum. E a dificuldade que isso acarreta quando não se tem essa possibilidade. Então, a partir disso, eu creio que dentro dessa construção do aeroporto Santa Terezinha, a CIOC é um tijolinho de muitos que fazem com que aquele projeto aconteça. Desde a gestão da obra, que está sendo feita pelo município de Joaçaba agora, até o recurso, que é uma articulação do senador Jorginho Melo, e nós, enquanto entidade, estamos fazendo um movimento regionalizado para tentar mostrar para as possíveis empresas que nós temos demanda. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio, porque nós nos colocamos também no lugar das empresas que fazem administração de aeroportos, né? E não é um custo tão baixo. Uhum. Então, para que a empresa venha, nós temos que oferecer demanda. Então, o nosso trabalho está sendo nessa articulação regional, né, em diálogos com a Associação de Capinzal, Campos Novos, Três Itilhas, para que nós tenhamos essa condição de perceber a importância do aeroporto através da região. Sim. E ele não é porque ele está em Joaçaba que ele é só de Joaçaba. Também nós temos que desmistificar um pouquinho esse processo. O aeroporto é regional. Então, somos nós, região, que temos que fazer esse movimento. Sendo bem sincero, Éder, a expectativa é positiva. A obra deve ser finalizada agora até a metade do ano que vem, quiçá o ano que vem ela seja concluída, né? E aí já tem alguns movimentos que o poder público está fazendo. Nós temos acompanhado também algumas coisas de bastidores aí para que a gente tenha uma empresa aérea que possa fazer esse transporte das pessoas, talvez para Florianópolis, quem sabe para Curitiba, ou uma vez por semana Floripa, uma vez Curitiba. Então a gente está pensando um pouquinho nessa estratégia, mas é óbvio que a região tem que se mobilizar. Uhum. E o diferencial que nós temos é que a gente tem uma universidade, nós temos um hospital, nós temos uma região que tem muita prosperidade. Então isso nos faz acreditar que o aeroporto é um fator-chave para que a gente tenha um desenvolvimento muito mais intenso aqui na nossa região, como é o caso de Chapecó aqui.
tu tem falado, inclusive agora está sendo um contorno norte lá justamente para facilitar o escoamento. Então isso já prova de que o aeroporto gera movimento, né? Então a gente está muito crente nessa proposta aí de que vai dar tudo certo. Mas pelas suas palavras, a gente precisa da união da região, né? Quando a gente fala aqui o aeroporto de Joaçaba, não, o aeroporto regional e um aeroporto que vá acolher aí num raio até um pouco maior, né? Muitas vezes a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul aqui próximos de nós, né? Que podem estar enviando o público para cá para fazer esses voos, né? Muita gente dizia também, mas é inviável porque nós temos Chapecó muito próximo. Mas olha, eu acredito que é muito mais fácil para uma região como a nossa, até pela questão logística mesmo, porque nós temos a BR-282, uma situação que não é de maneira nenhuma adequada, né? Então, ao invés do pessoal de Capinzal sair até Chapecó, muito mais prático vir aqui, né? Mas é toda uma articulação para se conseguir essa empresa, né? Primeiro demanda, né? E egos, né? Porque daí cada município vai buscar para o seu. Então o nosso diálogo está exatamente pautado nesse seu ponto de vista, que nós temos uma condição regional. Ele está em Joaçaba, mas ele poderia estar em Catanduvas. Sim. Ele está em Joaçaba, o investimento está acontecendo aqui, mas não é só de Joaçaba. Então essa estratégia ela é muito importante e a compreensão da região tem sido muito positiva até então, né? A gente fala da 282, né? Até houve uma evolução, principalmente até o Trevão do Irani ali, mas aquele trecho do Trevão até Ponte Serrada é caótico. Terrível, né? Terrível. A gente então, vê desafiador em cima de recapeamento. É comum você ver obras ali sendo feitas, mas aquilo dura um período muito curto, não tem. Então, a nossa questão logística, né? Desafiadora. Como presidente da SIOC, você sabe muito bem disso. É uma condição precária, se a gente for A gente for tem ver, trechos né? de rodovias estaduais que impactam no aeroporto, porque quem vem de Capinzal, a princípio, para em Joaçaba. Aquele trecho ali já está assim, sendo constantemente arrumado e parece que aquele remendo não sobrevive, né? Nós temos trechos em Água Doce ali, parece que agora vai ter um investimento. Agora vem investimento, mas aí a gente observa, Jaborá, por exemplo... aquele trecho da 282 a Jaborá. Piratuba, que é uma região turística, recapeamento em cima de recapeamento, tapa-buraco em cima de tapa-buraco. Arrancaram até o asfalto lá, né, para facilitar a vida das pessoas chegarem lá. Exato, em algum trecho lá, né? É uma região turística. Então, a gente vê muitas vezes que, é lógico, as entidades como a SIOC brigam muito, lutam muito, nós temos representantes políticos aqui, mas um dos gargalos fortíssimos, isso é no Brasil, mas aqui na nossa região, é essa questão de manutenção de rodovias, até ampliação, oferecer uma qualidade maior para essa malha viária, né? Nós estamos muito carentes nesse ponto, demais, né? Precisamos aí de um comprometimento, enfim, de quem está, eu não digo dos nossos representantes da região, porque eles fazem o papel deles, mas de outros que muitas vezes vêm aqui angariar votos, e até a SIOC já defendeu isso, a questão do voto regional, né? Ano que vem nós temos eleição, e isso é muito importante, né? Que haja, aí a gente já entra nessa questão política, mas que haja comprometimento de parte dos candidatos daqui, que hoje nós não temos assim, principalmente em nível de Assembleia Legislativa, Estado de Santa Catarina, não tem, né? Não tem. Nós temos os espaços disponíveis desde que o Jorginho ele foi eleito senador. Né? Exatamente. Então, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, nós não temos um representante que seja aqui da mesorregião da AMOC. Né? Da AMOC, vamos colocar. Os 12 municípios da AMOC. E isso é muito importante. A gente vê já algumas articulações com bons olhos, porque são... nomes que são importantes, nomes que fizeram história. Então, nós temos que pensar nesse aspecto também, né, Ângelo? Eu acredito que você comunga disso também, né, de termos representantes que, de fato, possam acrescentar com a nossa região. Né? E eu uso um termo, Éder, muito simples, né, e com todo respeito aos nossos representantes políticos, nós temos que deixar de olhar só para as migalhas. Porque, querendo ou não, os candidatos que buscam voto aqui, eles possuem seu reduto eleitoral em outra região. Sim. É óbvio e natural que eles façam suas destinações maiores para as regiões onde eles têm o maior potencial de voto. Infelizmente, a nossa região da MOC é uma região que não tem uma expressiva quantidade de votos. Hoje nós temos aí uma população de 130 mil habitantes, talvez
80, 90 mil votos, né? Que poderia eleger um deputado, tanto estadual quanto federal. Tranquilamente. Mas aí a gente ainda não se tem uma concordância, né, Não há geral para consenso, isso. né? Exato. E isso impacta muito, porque tu imagina, numa reunião da Assembleia Legislativa, os deputados vão brigar pela região deles, e nós não temos ninguém brigando por nós. Então, esse é um fator que impacta bastante. Então, como que nós estamos pensando a região daqui 10, 20 anos? Porque utopia a gente imaginar que vai ser diferente sem ter uma representatividade. Isso é muito importante que aconteça, né? Eu vejo aí prefeitos da região tendo que fazer suas caravanas para Florianópolis, Brasília, pedindo recurso e até conseguindo, mas sempre tendo que bater na porta de todos os outros, menos o nós da região, Sim. ou a nós da região, né? Então a gente precisa pensar um pouco mais carinho, né? Talvez ter uma redução no número de candidaturas, né? Porque a gente tem 5, 6, 7, isso divide, isso não agrega. Demais, né? É claro que cada partido busca o seu espaço, mas ao mesmo tempo acho que nós temos que pensar um pouquinho diferente. O detalhe é que essa fórmula até hoje não deu certo. Não deu certo. E está comprovado. Exatamente. Então é momento dos partidos políticos, enfim. Pessoal, vamos pensar agora para que lado que nós vamos, quem nós vamos apoiar, quem pode representar a região, quem pode agregar, ser um candidato que nos represente, que traga essa unidade, porque até agora não deu certo. Né? É algo que, de fato, nós precisamos aí. E a gente tem exemplos, né? O aeroporto veio muito em função do senador, né? Aqui a gente não está puxando brasa para ninguém, mas é que há que se reconhecer quem, de fato, faz esse trabalho. Né? Não exclusivamente dele, porque há outros agentes políticos envolvidos também, mas o discutir política, nesse caso, é isso, né? É pensar no coletivo, pensar naquilo que é melhor para a nossa região, né? Isso é muito importante. Bom, Ângelo, e nós tivemos aí a CIOC construindo uma feira muito importante, que é a Feira Gera, né? E ela teve que ser reinventada também, né? Essa feira, nesse ano, passou a um formato... não foi presencial, foi online, né? Como é que foi trabalhar com isso, um evento? A gente sabe que grandes eventos passaram a acontecer dessa maneira, mas foi diferente, foi desafiador, não é? A Feira Gera, Éder, ela começou em 2015, né? Então, nós temos edições bianuais, então 15, 17, 19 e a quarta edição em 21. E nós tínhamos a expectativa, como a maioria das pessoas também tinham, que quando começou a pandemia ou quando foi decretado o fechamento, que nós ficaríamos fechados por 15 dias. Usaríamos máscaras por um mês. Mas essa não foi a realidade. Mas ainda em 2020, em meados de abril, maio, nós criamos essa comissão, que ela funciona juntamente com a diretoria, mas ela tem algumas autonomias paralelas, né? Que ela toca o projeto naturalmente, para que pensasse a Feira Gera 2021. E aí nós começamos a criar toda a estratégia para que ela fosse presencial. Então, lá em 2020, no final do ano, nós tínhamos uma expectativa de que em 2021 nós teríamos uma redução no número de casos, talvez a vacinação ela tivesse acontecido com mais antecedência. Não foi o que aconteceu. Então, ali em fevereiro, março, teve outro pico, né, de casos, que demorou um bom tempo para equalizar. E a gente precisou fazer com que a feira ressignificasse, tanto é que essa foi a proposta da edição desse ano. E aí trabalhamos bastante para fazer essa entrega. Eu quero aqui agradecer a Rosane, ao Diego, a Sueli, toda a comissão da Feira Gera pela dedicação. São todos voluntários, né, que acreditam nesse projeto. E eu acho que nós cansamos mais em fazer um evento online do que em fazer um evento presencial, né? Porque o presencial você vê aquilo acontecendo. O online você só vê no dia. Sim. Você não tem como prever muita coisa, né? Mas o resultado foi bem positivo, Éder. A gente teve mais de 1.300 inscritos. Nós atingimos 11 estados do Brasil. Nós chegamos a mais de 115 cidades. E nós tivemos a participação de dezenas de empresas que, mesmo na pandemia, continuaram acreditando no projeto, né? Agora, para 2023, a nossa proposta é a presencialidade, né? Já estamos pensando em algumas ideias para 2023 para retomar, porque a gente sabe que o presencial ele limita bastante. Apesar da nossa plataforma ter sido interativa,
ela é interativa para uma parcela da população. Para outra parcela, ainda a troca de cartão, o aperto de mão ainda gera negócios e nós acreditamos nisso. Então, a gente já está trabalhando para que em 2023 a feira aconteça presencialmente. Mas foi uma experiência legal, assim. Creio que nos ensinou a questão do ensino híbrido, do conteúdo híbrido, né? Alguns eventos podem ser online e presencial, outros presencial, outros online. Então, a gente acredita bastante que isso, nós aprendemos com isso, né? E nós fizemos ela lá no Centro de Inovação. Então, uma feira que fala de inovação e tecnologia dentro do centro. No espaço adequado. Então, esse né? também foi um ponto positivo que a gente conseguiu fazer justamente porque era online. Se fosse presencial, não teria como ser lá. Então, também foi um ponto positivo que a gente conseguiu avançar nesse período. Importante. É uma feira que já enfim, já está no calendário da região, né? Ela tem a sua importância aí. Ângelo, para que a gente conheça um pouco mais, para quem está nos assistindo, da CIOC, né? A CIOC é formada por núcleos, né? Fale um pouquinho desses núcleos empresariais. Como é que está hoje também a questão do número de associados, né? Como é que está esse crescimento da CIOC, essa ampliação também nesses trabalhos aí? Bom, Éder, a CIOC ela foi fundada em 22 de setembro de 1940. Então, em 22 de setembro do ano passado, ela celebrou 80 anos. Nós fizemos um evento online também, né, seguindo todas as restrições, aí, os protocolos. E ela foi a segunda em Santa Catarina e a primeira da nossa região. Tanto é que nós assinamos a Associação Comercial Industrial do Oeste Catarinense. Porque da nossa região até a fronteira, nós não tínhamos mais nenhuma entidade. Todas elas nasceram pós. Né? E ela nasceu da necessidade que nós tínhamos, principalmente da questão da infraestrutura e da comunicação. Porque nós estamos em 2021, falamos há pouco, reclamando da situação das rodovias. Tu imagina 80 anos atrás. Nem existiam, né? Era tudo feito a picada, como eles dizem, né? A foice, né? Foice e machado. É verdade. Então, se tinha muita necessidade de se prover o desenvolvimento. Então, os empresários se uniram e conquistaram muitas coisas. A própria UNOES, que ela saiu de uma reunião da CIOC há 50 anos atrás. Né? A FOC, né? Em Joaçaba nós temos hoje a ADM, mas que antigamente era a Incobrasa. Foi uma articulação da entidade para a vinda da empresa. A própria fundação do CPJ, outras ações que aconteceram ao longo desse período foram por essa união dos empresários que acreditam no associativismo. E é essa bandeira que nós estamos trazendo até hoje. Obviamente, as coisas mudaram. Então, a gente ainda tem a necessidade da rodovia, mas hoje a tecnologia nos permite, se eu não estiver presencial, eu consigo me conectar online. Sim. Então, a tecnologia veio para ajudar. E a CIOC está passando por esse processo de reinvenção. Hoje nós estamos com 315 associados, nós temos 8 núcleos empresariais, né? Jovem empreendedor, gestão pela excelência, gastronomia, agronegócio e mais alguns, o conselho de núcleos também, que fazem esse papel de prover o associativismo, né? Porque nós entendemos que o mercado ele gera concorrência, ela é saudável e é importante para que as coisas evoluam, mas ao mesmo tempo a união das empresas é importante em prol de objetivos em comum, como é o aeroporto, como é a UTI neonatal, como é a questão da radioterapia em Joaçaba, como é a questão do centro de inovação. Então a gente também entende que o associativismo é importante nesse sentido. E nesse período passaram mais de 40 presidentes por lá, em suas diretorias, né? É uma conta bastante simples, já nos trazem mais de 1.000 pessoas que voluntariamente dedicaram o seu tempo em favor da entidade. Isso é importante deixar claro. As pessoas imaginam que nós temos salário, né? Nenhum de nós ganha, a não ser a equipe administrativa. Né? Então, são pessoas abnegadas, que acreditam no associativismo e que fazem com que a região tenha mais prosperidade. E aí chegamos em 2021, pensando numa CIOC do futuro. Porque eu tenho falado isso nas reuniões e não é nenhum ataque, nenhuma ofensa, é um pensamento que os 81 anos que nos trouxeram até aqui não garantem os próximos 81. Como a entidade lá em 1980, os 40 que haviam levado ela até lá, não garantiram os próximos 40, ela teve que sempre se reinventar.
Então, um dos projetos que nós começamos a executar foi o ACIOC Hub, que tem 4 pilares: pessoas, associativismo, representatividade e conhecimento. Uma das ações foi a implantação do coworking lá no Centro de Inovação. Então, é um espaço que as empresas podem se instalar, elas podem utilizar por período, dia, semana ou mês. O valor é bem acessível, com tudo incluso: iluminação, ar-condicionado, espaço exclusivo. E aí outras ações que a gente não conseguiu executar em função da pandemia, dentre elas a que mais eu acreditava, que era a CIOC nas escolas. Então nós queríamos levar os diretores da CIOC para as escolas para que as crianças, os adolescentes começassem a entender o porquê que o associativismo é importante, né? Não conseguimos executar, as aulas foram liberadas sempre gradativamente, 20%, 30%, a gente não conseguiu fazer, mas está na pauta para 2022. E aqui, Éder, eu ressalto que o sucesso de uma entidade é muito do comprometimento de todos aqueles que se engajam, né? Então aqui eu agradeço a nossa diretoria pelo apoio e confiança, ao Conselho Deliberativo, porque todos eles, cada um na sua condição, um com mais, outro com menos tempo, sempre acreditaram no projeto e fizeram com que a entidade perseverasse, né? Então, às vezes, sou eu que dou entrevista, sou eu que apareço, mas existe um batalhão de pessoas por trás que dá esse suporte para que a entidade consiga ter o seu sucesso e a prosperidade que é tão importante para o seu futuro. Com certeza. Bom, então foram 2 anos aí bem desafiadores, né, para você e para a sua diretoria, mas que entrega para a próxima diretoria uma CIOC muito mais fortalecida e focada. A gente está vendo aí muito para o futuro, né, para o seu crescimento, para o desenvolvimento da região e dos seus associados também, né? É o que a gente imagina, né? O coworking é um exemplo disso, né? Então hoje, eu vou dar fazer um parênteses aqui, né? As empresas, as ideias que chegam no centro da inovação e que são incubadas, elas estão em contato direto com a marca desde a sua concepção. Então a CIOC faz parte da vida delas desde quando elas nascem, desde quando elas são germinadas. Então a gente acredita muito nessa proposta. E a ideia de levar a CIOC para as escolas é para mostrar para aquelas crianças que hoje estão conectadas que há tempos atrás não existia a conexão virtual, mas existia a conexão pessoal. E que muito do que hoje existe nas comunidades, nos bairros, é fruto do associativismo. Então, é muito comum a gente ir no interior e ver a igreja, o clube da comunidade, a cancha de bocha. E isso foi construído, na grande maioria das vezes, por voluntários que viviam o associativismo, seja através da fé ou através de um propósito, que é o esporte, que é qualquer outra coisa. Nos bairros também, as escadarias antigamente. Sim, elas eram feitas por multirão. Isso é o associativismo na prática, né? Cada um coloca o seu tempo lá para ajudar a fazer com que aquele espaço fosse construído. Então é isso que a gente quer levar de novo para as pessoas, né? Hoje a conexão nos traz a falsa sensação de que eu resolvo tudo pelo telefone ou eu resolvo tudo num digitar. E não é bem assim. A gente precisa se conectar com as pessoas, precisa estar unido, precisa pensar coletivamente. É óbvio que cada um tem os seus sonhos, suas ambições, né? Mas sempre temos que pensar também de que forma isso pode impactar as outras pessoas e como que eu estou ajudando. Qual é o meu compromisso, né? Então a gente tem feito esse movimento justamente para gerar esse pensamento e de futuro para a entidade. Muito bom, muito importante. Ângelo, nós estamos aqui já encaminhando para o encerramento. Eu sei que tem muita coisa a mais para falar, mas deu para perceber tranquilamente quais foram os seus objetivos, o que você entrega também com o presidente junto com a sua diretoria, né? E a gente percebe uma CIOC madura, evoluída, até mesmo por termos aí um presidente jovem, né? Talvez o mais jovem da história, um dos, né, mais jovens da história. Dervaldo Oeste, que não é comum. E eu vou te falar também aqui, Ângelo, agora saindo um pouco da pauta, que a gente ouve muito falar do Ângelo por aí, as pessoas do seu trabalho, da seriedade com que você desenvolve, até mesmo por ser jovem, né? E muita gente acreditando muito naquilo que você pode ainda oferecer por essa juventude, que é o que as pessoas esperam, né? Que cada vez líderes, como é o seu caso, mais jovens, estejam dispostos a trabalhar, a se doar
e tem um caminho pela frente. Então, muita gente ainda espera muito de você, né? É um compromisso. Esperam aí você, de repente, em outras possibilidades, outras esferas, outros cargos que você já demonstrou que tem competência para isso, né? Então, vida longa aí nessa sua jornada também, Ângelo. Muito obrigado, Éder, pela confiança, pela oportunidade. Eu creio que a CIOC ela me ensinou bastante coisas, né? A empatia, a resiliência. Às vezes você queria fazer e não conseguia. Então, tudo isso você precisa se reinventar, se acalmar, entender que cada coisa tem o seu tempo, né? Que às vezes a tecnologia hoje também nos diz que tudo tem que se resolver rápido, nem sempre é assim. Sim. E eu particularmente acredito que essa é a minha missão de vida. É contribuir com as pessoas, independentemente de como for, né? Tu conhece, participou lá de alguns eventos no bairro São Jorge, que eu estive lá por 4 anos como presidente da Associação de Moradores, tanto na igreja, em vários movimentos que nós fizemos. Estou na CDL em Erval, também contribuindo agora com o fortalecimento do nosso comércio lá, com algumas ações de Natal que já entregamos agora esse ano. E eu acredito muito que essa é a minha contribuição. E em nenhum momento eu faço para ter algo em troca. Isso é muito sincero que eu estou falando aqui. Tudo que vem, vem naturalmente. Porque eu acredito muito na lei da atração e da reciprocidade, né? Aquilo que eu estou semeando é aquilo que vai voltar para mim. Não na mesma intensidade, não no mesmo tempo, mas isso vai voltar. Sim. Então, essa fé de que eu estou sempre ajudando, que eu estou sempre plantando, é que me faz continuar acreditando em uma região cada vez melhor, sabe? E eu tenho estudado bastante nos últimos tempos. Eu me permito aqui falar um pouquinho sobre uma ideia que eu creio fielmente que nós não vamos ter uma região próspera enquanto o poder público estiver lá, as entidades estiverem aqui, as instituições de ensino e pesquisa estiverem para lá e a sociedade em outro lado. Isso. Eu acho que respeitando ideologia política, respeitando o pensamento diferente, nós temos que trabalhar para ter uma convergência. Perfeito, perfeito. E aí eu acredito muito na teoria, existe a tríplice hélice, mas eu já acredito na tetra-hélice, né? Que é o poder público, as entidades, né, como nós aqui, que representam o poder privado, as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade pensando juntos qual vai ser o melhor caminho. Ou se aquele caminho é o mais adequado. Então, eu acredito bastante nesse modelo de negócio e vejo que a região ela vai ter mais prosperidade quando há união, como tu citou Chapecó. Né? Todos se uniram, putz, o nosso caminho é esse, vamos trabalhar. E até hoje é assim, de prefeito, né? se é de A ou B. Exato. Segue o caminho do desenvolvimento. Até hoje é assim, mas tem que se haver essa união, né? Tem que se agregar, se juntar para trilhar esse caminho aí do desenvolvimento. E essa conversa aqui, o objetivo também da gente é isso, que a gente possa trazer esse tipo de conversa, que está na hora da nossa região se unir, está na hora de se desenvolver. A gente está falando aqui de Joaçaba, mas a gente anda por toda a região, temos municípios altamente desenvolvidos, o mesmo nível que Joaçaba, né? Alguns em alguns aspectos até mais do que Joaçaba. Então a gente precisa que a nossa região ela cresça. A gente fala em Chapecó, mas a gente fala em toda a região de Chapecó, claro, né? Claro. Com a Chapecó, Xanxerê, Xaxim, Faxinal, Saudades, até né? São Miguel, enfim, toda aquela região, ela tem um pensamento mais ou menos voltado para isso. E, ora, se deu certo, né? Aquilo que a gente falava antes, o que não deu certo se abandona, o que deu certo tem que ser aprimorado e colocado para funcionar aqui, né? Então, fico muito feliz com esse seu pensamento, saber que a CIOC, que as entidades estão com essa ideia, porque só assim nós poderemos pensar em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento geral e não só de setores, como você citava, né? Exato. Ângelo, obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho à frente da CIOC, sucesso, né? E que você continue aí até mesmo nessa área, que é a mesma, né? Nós trabalhamos no mesmo caminho, né? Que a gente possa cada vez mais aí contribuir com a sociedade. Obrigado, viu? Muito obrigado, Éder. Obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado pela audiência, né? Estamos aqui por quem está assistindo na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja. E eu gostaria também de parabenizá-lo por sempre estar inovando. Eu creio fielmente que o Éder Luiz ele representa muito a comunicação inovadora na região. E não falo isso somente porque estou aqui, já citei em outros lugares.
E nós temos que olhar sempre para isso, né? O que eu estou fazendo de diferente? E você não se permite viver no conforto, né? A gente costuma até, às vezes, imaginar que deve ser um desafio para você passar por tudo isso, mas que sempre está trazendo algo novo. Então, que você é empresário, que você é empreendedor, siga o exemplo do Éder, siga o exemplo de tantas outras empresas da região que se dispõem a viver o novo, né? A audácia, a ousadia. Porque às vezes tu vai errar, mas na grande maioria, se você planejar, tem muito para dar certo. Então, parabéns pela história, Éder. Muito obrigado pela oportunidade e contem sempre com a CIOC. Afinal, juntos no presente promovemos o futuro. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado pelas palavras, obrigado por essa parceria de sempre aí. E a você que nos acompanhou também, nós voltamos, a gente está começando a produzir muito conteúdo aqui, ainda nessa semana nós teremos mais uma live aqui nesse espaço com os parceiros da AENSIMOC, né, Associação dos Engenheiros Civis do Meio Oeste, que vão falar sobre um assunto importante. Eles estão lançando um manual, né, que diz respeito aí a condomínios, a convivência, a relações, a garantias nos condomínios também, e é um assunto muito importante. Na próxima quinta-feira, 19h30. Obrigado pela sua audiência, continue acompanhando as nossas plataformas, até a próxima live.